Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos corrigir a nossa lista de exercícios sobre os possessive pronouns. Lembram-se então que foi um tópico um pouco mais denso da gramática e por isso eu trouxe muitos exercícios sobre esse tema para nós praticarmos muito e sairmos craques no uso dos possessive pronouns. Vamos à correção então. Como sempre, eu espero que vocês já estejam aí com o PDF de vocês, com todas as questões respondidas e acompanhem aqui comigo então a resolução. Exercise number 1. Fill in the blanks with the correct possessive. Então preencha as lacunas, fill in the blanks, with the correct possessive, com o possessivo correto. Letter A. Angela is sister. Então a Angela é irmã, ela é a minha irmã. Ok, mas qual o possessive que a gente vai usar? O possessive pronoun, o pronome possessivo, ou o possessive adjective? O possessive adjective my ou o possessive pronoun mine? Então vejam, pessoal, que nesse caso, depois da nossa lacuna, nós temos o substantivo irmã. E é justamente a irmã que eu possuo, não é isso? É a minha irmã. Sempre que eu tenho a coisa possuída em seguida, nós vamos utilizar, é claro, o nosso possessive adjective my, tá legal? Então, Angela is my sister. Se eu colocasse o mine aqui, estaria correto? Não, pessoal, estaria errado, tá joia? Depois do possessive pronoun, a gente nunca pode colocar o substantivo que é possuído, como nesse caso aqui, o sister. Então, letter B. Hector is a friend of... O Hector é um amigo meu. Veja que depois da minha lacuna eu não tenho mais a palavra amigo, friend. Então aqui nós vamos, é claro, utilizar um possessive pronoun mine, ok? Mine. Hector is a friend of mine. Hector é um amigo meu. Letter C. She's pretty. Ela é linda. I love hair. Eu amo o cabelo dela, não é isso? Mas veja que a palavra hair, o substantivo hair, ele está vindo aqui em seguida da lacuna, depois da lacuna. Por isso nós vamos ter que utilizar, é claro, um possessive adjective, her hair, her hair. Não poderíamos usar aqui o hers, porque nós nunca utilizamos a coisa possuída, nesse caso o cabelo, depois de um possessive pronoun, tá legal? Então tem que ser o possessive adjective her. Letter D. Those pens are not our or are not ours. Nesse caso, pessoal, como depois nós não temos a coisa possuída, é claro que nós vamos utilizar o ours. Ours, ok? Those pens are not ours. Aquelas canetas não são nossas. Those pens are not ours. Claro que se nós quiséssemos utilizar o our aqui, nós teríamos que repetir a palavra pen, ok? Those pens are not our pens. Aquelas canetas não são as nossas canetas. Those pens are not our pens. E a gente vai substituir o our pens pelo pronome ours, ok? Ours, nossas. Letter E. Ask Jean and sister. De novo, pergunte ao Jean e à irmã dele. Então, como a palavra irmã está aparecendo aqui em seguida, nós vamos utilizar o his, ok? Ask Jean and his sister, porque Jean é um nome masculino. I think these shirts are theirs. I think, eu acho, these shirts, essas camisas são deles. Are theirs, são deles. Vejam que depois do theirs aqui, eu não tinha a palavra shirts. Por isso, como nós não temos a coisa possuída depois, nós vamos utilizar obrigatoriamente um possessive pronoun theirs, ok? Eu acho que essas camisas são deles. I think these shirts are theirs. Exercise number 2. Rewrite the sentences using possessive pronouns. Então, reescreva as frases, rewrite the sentences using possessive pronouns, usando pronomes possessivos. Olha só o nosso example. This is his car. Este é o carro dele. Como é que nós podemos reescrever essa frase para utilizar um possessive pronoun? Vejam que aqui eu utilizei o his, que é um possessive adjective, porque logo em seguida nós temos o substantivo car. Então nós vamos fazer this car is his. This car is his. Nós vamos reescrever agora utilizando o possessive pronoun his, que nesse caso é igual ao possessive adjective para he. É igual ao possessive pronoun
ambos são his, ok? Mas cada um aqui é um diferente do outro, só a escrita que é igual. Tá joia? Então, this is his car, este é o carro dele. This car is his, este carro é dele. Então vamos lá, vamos fazer juntos então, letter A. Those are my shoes, aqueles são os meus sapatos. Como é que eu digo agora, aqueles sapatos são meus? Those shoes are mine. Those shoes are mine. Nós sabemos que o my, ele pode ser substituído pelo mine juntamente com a coisa possuída. O mine substitui tudo, não é isso? Então ficaria those shoes are my shoes. Aqueles sapatos são meus sapatos. Mas a gente não precisa dizer tudo de novo, por isso a gente usa aqui o mine. Aqueles sapatos são meus. Those shoes are mine. Letter B. Is that their house? Aquela é a casa deles? Is that their house? E agora eu quero dizer aquela casa é deles? Nós vamos dizer então, is that house theirs? Is that house theirs? Aquela casa é deles? Is that house their house? Então vejam, para não repetir a palavra house, nós substituímos por theirs, ok? Senão nós teríamos que colocar de novo, is that house their house? Aquela casa é a casa deles? Então fica muita casa e a gente pode perguntar apenas, aquela casa é deles? Is that house theirs? Letter C. These are her earrings. These are her earrings. Estes são os brincos dela. Como é que eu digo agora? Estes brincos são dela. These earrings are hers. These earrings are hers. Letter D. This is not our car. Este não é o nosso carro. Agora eu quero dizer, este carro não é nosso. This car isn't ours. This car isn't ours. Letter E. Are those your keys? Are those your keys? Aquelas são as suas chaves? E agora eu quero perguntar, aquelas chaves são suas? Are those keys yours? Are those keys yours? Aquelas chaves são suas? Are those keys yours? Exercise number 3. Choose the best word to fill in the blanks. Então nós temos para cada lacuna duas palavras, normalmente um possessive pronoun ou um possessive adjective. E nós temos que escolher a melhor delas. Então choose, escolha the best, a melhor word, palavra, to fill in the blanks, para completar as lacunas. Então vamos lá, nós temos um diálogo entre mother and daughter, mãe e filha. Então a mãe começa dizendo, where is purse? Purse é bolsa. Então ela quer perguntar, onde está a minha bolsa? Where is my purse? Não é isso, pessoal? Eu tenho que usar o my aqui porque a palavra purse, a coisa que é possuída, o substantivo bolsa, então o substantivo purse, ele está aparecendo depois da lacuna. Por isso nós vamos utilizar o possessive adjective my. E a filha, daughter, vai dizer, there's a black purse. Há uma bolsa preta. There is a black purse. Há uma bolsa preta. The table. In the table or on the table. Claro, em português nós vamos traduzir por na mesa. Mas é claro que não vai estar dentro da mesa, vai estar sobre a mesa. Então vamos só recapitular aqui. Quando nós temos a preposição sobre, em, mas com a ideia de sobre, nós utilizamos o on, não é isso? Então, there's a black purse on the table, na mesa, sobre a mesa. Is it, ela é sua? Is it yours? Então, por que eu não usei o your aqui? Porque vejam que depois, se eu usasse o your, obrigatoriamente eu teria que utilizar a palavra purse, ok? Eu teria que perguntar, is it your purse? É a sua bolsa? Is it your purse? Mas eu não tenho a palavra purse, então eu vou utilizar is it yours? Is it yours? Ela é sua? Is it yours? E a mãe, mother, vai responder, no, it's not mine. Não é isso, pessoal? Não, não é minha. Por quê? Porque, de novo, eu estou dizendo minha bolsa, só que eu não quero repetir a palavra purse. Então eu não vou dizer, no, it's not my purse. Eu vou dizer apenas, no, it's not mine. Não, não é minha. It's not mine. E agora, olha só, ela vai dizer, a minha bolsa é azul. Claro que nós sabemos que como nós temos a palavra purse aí, nós vamos utilizar o my, ok? My purse is blue. A minha bolsa é azul. My purse is blue. E a filha vai perguntar agora, purse is this. Então, purse, bolsa, é essa. Ela quer perguntar o quê? De quem é esta bolsa? De quem é esta bolsa? Essa bolsa preta que ela acabou de falar. Então, whose purse is this?
Whose purse is this? Então, como é que nós perguntamos de quem? Whose. Lembram-se dele? Whose. Whose purse is this? De quem é essa bolsa? E a mãe vai responder, I think it's Hannah's. Eu acho que é da Hannah. I think it's Hannah's. I think it's Hannah's purse. Eu acho que é a bolsa da Hannah. Isn't purse black? Isn't, então, não é bolsa preta. Então, a bolsa dela não é preta. Isn't her purse. Não é isso? Olha só, eu tenho a palavra purse ali, a coisa possuída apareceu depois da lacuna, então é claro que nós vamos utilizar o possessive adjective her, ok? Isn't her purse black? E a filha vai responder, I think it's not hers, ok? Eu acho que não é dela. I think it's not hers. Eu poderia usar o her aqui? Não, porque para usar o her aqui, obrigatoriamente teria que aparecer o substantivo purse. I think it's not her purse. Eu acho que não é a bolsa dela. Se eu não usar o purse, eu tenho que utilizar, nesse caso, o possessive pronoun hers, ok? Maybe it's Rachel's. Então, talvez seja da Raquel. Olha só, Rachel's com esse apóstrofo S no final, indicando posse também. Talvez seja da Raquel. E a mãe vai dizer, Rachel and I, a Raquel e eu, Rachel and I, have blue purses. Então, nós temos bolsas azuis. E nós acabamos de ver que essa bolsa que eles estão falando é uma bolsa preta. Então, olha só, ela vai dizer o quê? Nossas bolsas não são pretas. Our purses aren't black. Our purses aren't black. Vocês já devem agora saber que como eu tenho a palavra purses depois aqui da lacuna, obrigatoriamente nós vamos utilizar o possessive adjective our. Our purses, nossas bolsas. E a filha vai dizer então, well, actually, bem. Na verdade, actually, então cuidado, não é atualmente, é na verdade, de fato, ok? Well, actually, bem, na verdade, I think it is mine, ok? Eu acho que ela é minha. I think it is mine. Por que não my? Porque se eu falasse my aqui, eu teria que usar o substantivo purse de novo. I think it is my purse. Se eu não uso purse, I think it is mine. Eu acho que ela é minha. I think it is mine. Exercise number 4. Answer the questions according to the example. Então, responda as perguntas de acordo com o exemplo. Então, vamos ver aqui o nosso example. Clint and Anna have a dog. Então, Clint e a Anna, eles têm um cachorro. Clint and Anna have a dog. Whose dog is this? Whose dog is this? De quem é este cachorro? Whose dog is this? Então, eu quero dizer, esse cachorro é do Clint e da Anna. Como é que nós dizemos isso em inglês? This is Clint and Anna's dog. Se nós tivéssemos colocado aqui, this is Clint's and Anna's dog, então com apóstrofo S também, depois do nome Clint, estaria correto? Estaria sim, mas eu prefiro, é mais comum nós virmos escrito dessa forma, com o apóstrofo S apenas depois do último substantivo, do último nome nesse caso, ok? This is Clint and Anna's dog. Este é o cachorro do Clint e da Anna. Now, Melvin loves wine. Melvin loves wine. O Melvin ama vinho. Whose wine is this? De quem é esse vinho? Whose wine is this? E agora a gente vai dizer, este vinho é do Melvin. This is Melvin's wine. This is Melvin's wine. Professor, eu coloquei this wine is Melvin's. Estaria correto? Também, sem problema nenhum. This wine is Melvin's. Também está correto. Nós já vamos, no próximo exercício, mudar aqui o possessive adjective por um possessive pronoun. Letter B. Stephen is working in his office. Então, o Stephen está trabalhando no seu escritório, no escritório dele, né? His office, no escritório dele. Whose office is this? De quem é esse escritório? Whose office is this? E a gente vai dizer, este escritório é do Stephen. Como é que a gente diz isso em inglês? This is Stephen's office. This is Stephen's office. Esse é o escritório do Stephen. This is Stephen's office. Now, letter C. Liz is washing the dishes. A Liz está lavando os pratos, lavando a louça. Liz is washing the dishes. Whose dishes are these? Whose dishes are these? De quem são esses pratos? De quem são essas louças? E essas louças, esses pratos são da Liz. Como é que nós vamos dizer então? These are Liz's dishes. These are, estes são os pratos da Lisa.
These are Liz's dishes. Estes são os pratos da Liz. These are Liz's dishes. Letter D. Sam and Trish are reading. Então, o Sam e a Trish estão lendo. They are reading. Now, whose books are these? Whose books are these? De quem são esses livros? Esses livros são do Sam e da Trish. Como é que nós utilizamos isso mesmo usando o nosso possessivo com os nomes? A gente vai dizer então, these are Sam and Trish's books. These are Sam and Trish's books. Perceberam que quando nós temos aqui esse nome terminado por HH, no caso de Trish, a gente também vai acrescentar um I para fazer a pronúncia, ok? These are Sam and Trish's books, ok? These are Sam and Trish's books. Estes são os livros do Sam e da Trish. These are Sam and Trish's books. Exercise number 5. Rewrite the sentences. Reescreva as frases using possessive pronouns, então usando os pronomes possessivos, and possessive adjectives. Vamos ver aqui o nosso exemplo. This is Clint and Anna's dog. This is Clint and Anna's dog. Este é o cão do Clint e da Anna. Quando eu quero utilizar agora um possessive adjective para substituir esses nomes, como é que eu faço? Bom, Clint and Anna são eles, não é isso? Bom, eles em inglês é they. E qual é o possessive adjective para they? É their. Como é que ficaria então aqui? This is their dog. This is their dog. Este é o cachorro deles. This is their dog. E agora se eu quisesse utilizar um possessive pronoun, então eu vou dizer agora este cachorro é deles. This dog is theirs. This dog is theirs. Vamos lá então? Letter A. This is Melvin's wine. Este é o vinho do Melvin. This is Melvin's wine. Como é que eu substituo esse Melvin's, que é um possessivo com um nome, com um substantivo, por um possessive adjective? Bom, Melvin é ele, não é isso? Nós sabemos que o possessive adjective para he é his. Como é que ficaria aqui então? This is his wine. Este é o vinho dele. This is his wine. E se nós quiséssemos agora utilizar um possessive pronoun e dizer este vinho é dele, nós diríamos então this wine is his. Este vinho é dele. This wine is his. Now, this is Stephen's office. Este é o escritório do Stephen. Vamos substituir aqui o Stephen's por um possessive adjective. Bom, Stephen é ele, então vai ficar this is his office. Este é o escritório dele. This is his office. E para utilizar de novo um possessive pronoun, this office is his. Esse escritório é dele. This office is his. Lembrando que para he, o possessive adjective e o possessive pronoun são iguais. His, não é isso? Now, these are Liz's dishes. These are Liz's dishes. Estes são os pratos da Liz. Dishes também pode ser louça, ok? Então essas são as louças da Liz. Como é que nós podemos agora substituir o Liz's por um possessive adjective? Liz é she, não é mesmo? Então nós vamos utilizar o her. Vai ficar these are her dishes. These are her dishes. Estes são os pratos dela. Estas são as louças dela. These are her dishes. Now, usando um possessive pronoun, como é que nós podemos agora usar um possessive pronoun para dizer esses pratos são dela ou essas louças são dela? These dishes are hers. These dishes are hers. Esses pratos são dela ou essas louças são dela. These are Sam and Trish's books. These are Sam and Trish's books. Estes são os livros do Sam e da Trish. Usando um possessive adjective agora para nós substituirmos Sam and Trish. Sam and Trish são eles, não é isso? Então, they, a gente vai usar o their, ok? Their books. Vai ficar, então, these are their books. Estes são os livros deles. These are their books. E agora, para nós usarmos um possessive pronoun, nós vamos dizer esses livros são deles. These books are theirs. These books are theirs. Tá legal, pessoal? Com isso nós encerramos aqui mais uma lista, nós praticamos bastante os nossos possessive pronouns e vimos quando é que nós usamos os possessive pronouns e quando é que nós usamos os nossos possessive adjectives. Então um forte abraço a todos, see you next class!